Chuvas torrenciais provocaram inundações na Grécia, na Bulgária e na Turquia, deixando pelo menos 7 mortos. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visita soldados envolvidos em combates na linha da frente nos arredores de Bakhmut. Médicos portugueses em protesto por melhores condições de trabalho para evitar a fuga de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. As chuvas torrenciais que atingiram a Grécia, a Bulgária e a Turquia provocaram inundações que causaram pelo menos 7 mortes. Na Grécia, a polícia proibiu o tráfego na cidade central de Volos, na região montanhosa de Pilon e na ilha turística de Skiathos. As chuvas causaram pelo menos uma morte, provocaram inundações com torrentes nas ruas que varreram carros e tudo o que encontraram. As populações tinham sido avisadas através do telemóvel para não fazerem deslocações no exterior. Mais ao norte, na Bulgária, o primeiro-ministro Nicolae Dankov disse que 2 pessoas morreram e 3 outras estão desaparecidas depois de uma tempestade ter causado inundações na costa sul do Mar Negro. Rios transbordantes causaram danos severos às estradas e pontes. A área também sofreu cortes de energia e as autoridades alertaram os moradores para não beberem água da torneira devido à contaminação da água potável pelas águas das inundações. Em Istambul, a maior cidade da Turquia, fortes chuvas inundaram ruas e casas, deixando pelo menos 2 mortos. Cerca de 1 dúzia de pessoas ficaram presas numa biblioteca e tiveram de ser resgatadas enquanto algumas estações de metro foram encerradas. Apesar da intensificação dos combates nos arredores de Bakhmut, Volodymyr Zelensky visitou esta terça-feira os soldados que combatem na linha da frente contra o invasor russo no leste da Ucrânia. Nas imagens divulgadas pela presidência ucraniana, Zelensky surge com o comandante das forças terrestres ucranianas em Bakhmut, Alexander Syrskyi, e vários outros militares. Na segunda-feira, o chefe de Estado ucraniano já tinha visitado outros soldados na região de Donetsk. O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, disse esta terça-feira que o principal foco dos combates é atualmente a região de Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia. Em localidades como Oryhiv, estão em curso operações de evacuação para deslocar residentes de áreas que estão sob bombardeamento constante das forças russas. Apesar de Moscou classificar de fracasso a contraofensiva ucraniana, imagens de satélite revelam avanços das tropas de Kiev. A guerra na Ucrânia mudou as relações entre Rússia e Coreia do Norte. Após anos a apoiar as sanções da ONU a Pyongyang, Vladimir Putin vê-se agora obrigado a virar-se para Kim Jong-un em busca de ajuda. Fonte anónima dos Estados Unidos afirma que está para breve um encontro entre os 2 chefes de Estado, tendo em vista a aquisição de equipamento militar por parte da Rússia. A cidade portuária de Vladivostok, que já acolheu o último encontro em 2019 e que tem ligação ferroviária a Pyongyang, foi avançada como o local provável. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, não comentou os rumores, mas no fim de julho, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, tinha feito uma visita a Pyongyang para conhecer a tecnologia militar norte-coreana e, alegadamente, convencer Kim Jong-un a vender munições à Rússia. Know that Russia is engaged in trade with North Korea, and definitely North Korea is a thorny issue for regional security in Northeast Asia and for the US and its allies, and that's where Russia really wants to prop up North Korea to create more troubles to the United States. Além do possível encontro entre Kim e Putin, multiplicam-se também os rumores de exercícios navais conjuntos de Rússia, Coreia do Norte e China. Em declarações à Interfax, Sergei Shoigu justificou-se dizendo que não escolhemos os vizinhos, mas que é melhor viver em paz e harmonia com eles. Depois de vários meses de uma seca histórica, a Espanha vê-se afetada agora por chuvas torrenciais e consequentes inundações, que já fizeram pelo menos 3 mortos na província de Toledo. Outras 3 pessoas estão dadas como desaparecidas. Entre a população local, os relatos são de choque. Sentimos correr el agua y bajamos a ver cómo venía el río y en ese momento cayó el puente, salimos todos corriendo, bueno, nos retiramos un poco, al rato cayó el otro puente, un estruendo enorme. Bueno, fue un momento de pánico.
O pânico também foi sentido entre os residentes do Buenache de Alarcón, na região de Castilha-La Mancha. Um rio de água e lama atravessou a localidade, provocando danos significativos. No quedan más que el piso y las paredes. Todo lo demás para tirar. Ahora mismo fatal, con la casa llena de agua, todavía, sin luz, sin agua, sin teléfono móvil, incomunicados. As regiões da capital Madrid e de Castilha-La Mancha, no centro de Espanha, são as mais afetadas e as autoridades locais esperam que o governo declare uma zona de catástrofe. Carles Puigdemont exige uma amnistia e o fim de todos os processos judiciais contra os separatistas catalães para ajudar a viabilizar a tomada de posse do atual chefe de governo espanhol, Pedro Sánchez. O antigo presidente do governo autónomo da Catalunha, exilado na Bélgica após o referendo de 2017, pediu também respeito pela legitimidade do movimento independentista daquela província espanhola. L'1 d'octubre no va ser un delicte, com tampoc no ho va ser la declaració d'independència, ni les protestes massives contra la repressió i la sentència del Tribunal Suprem. L'abandonament de la repressió a l'independentisme democràtic és una exigència ètica i ha de ser un abandonament permanent. Carles Puigdemont está a aproveitar o impasse saído das eleições legislativas antecipadas de julho passado. Apesar de ter tido mais votos, o candidato de direita, Alberto Núñez Feijóo, poderá não conseguir formar um governo de maioria. Os independentistas da Catalunha poderão ajudar a reeditar a coligação de esquerda que levou Sánchez ao poder em 2020. O prazo para negociar é apertado. Són condicions prèvies que s'han de poder complir abans no s'esgoti el termini legal per evitar noves eleccions. I que si es donen, naturalment ens comprometen i ens obliguen a treballar per un compromís històric que resolgui el conflicte en la propera legislatura. Només depenen de la voluntat política. O primeiro passo simbólico aconteceu esta segunda-feira, quando a vice-chefe do governo espanhol, Yolanda Díaz, se reuniu com Puigdemont em Bruxelas, apesar de Pedro Sánchez ter dito que não o fez em nome do executivo. Esta foi a primeira vez que um governante espanhol se reuniu com Puigdemont desde a crise independentista há 6 anos. Os médicos estão em luta. Cerca de 2 dezenas de médicos protestaram esta terça-feira junto ao simpósio da Organização Mundial da Saúde no Porto para exigir melhores salários e melhores condições de trabalho. Joana Bordal Bissá, presidente da Federação Nacional de Médicos, lembrou que os médicos portugueses são dos mais mal pagos a nível europeu e que há mais de 10 anos que não são aumentados, culpando o governo pela fuga de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. The medical doctors in Portugal want to be in the NHS. Unfortunately, since our salaries are so low and our working conditions are so bad, the government is not listening to us, is doing nothing to keep us in the NHS. So it's their entire responsibility for this ugly situation. We have a lot of patients for each medical doctor. We would like to have fewer patients in our lists because this way we could have more time to be with them and take care of them, and that is also one of the things we are fighting for. Estima-se que haja mais de 1,5 milhão de portugueses sem médico de família e o problema vai agravar-se com a reforma iminente de 400 de profissionais. Manuel Pizarro, ministro da Saúde, admite que o setor viverá muitas dificuldades até final de 2024, mas sublinha que o governo trabalha para resolver o problema. We are trying to make an agreement with trade unions. Of course, it's never an easy issue, and try to promote new ways of organization. Healthy doctors, healthy people. That's the chant coming from Portuguese doctors today outside the World Health Organization's symposium on digital health systems. Like in many other European countries, Portuguese health workers say that they want a public system that's better funded with more doctors. They say their colleagues are going to the private sector and even moving to other countries, and they want the government and the health ministry to hear their concerns. Lauren Chadwick, Euronews.
O Conselho de Estado, máxima instância judicial administrativa em França, começou a estudar o pedido para suspender a lei que proíbe o uso da abaia, ao mesmo tempo que estudantes que usam a túnica muçulmana desafiam a legislação no início do ano escolar. C'est une robe classique, c'est une robe que toutes les filles portent, les non-voilées comme les voilées. Et donc ça c'est un petit peu un problème, mais après on est obligé de s'adapter. C'est devenu une mode du Moyen-Orient en fait, c'est tout. Une abaya c'est un vêtement qui se considère qu'en fait quand on porte ça, on se considère comme une princesse un peu, comme les femmes du Moyen-Orient. Donc franchement c'est même pas un vêtement religieux. Je trouve que c'est une tenue comme une autre, on peut mettre une robe longue, bah voilà. Enfin, je veux dire, voilà, moi ça me dérange pas et je pense qu'il y a plein de gens à qui ça les dérange pas et voilà. De acordo com o Ministério Francês da Educação, 300 alunas marcaram presença esta segunda-feira nas escolas vestidas com a abaia, apesar da proibição decretada pelo governo em agosto. S'agissant de l'Académie de Lyon, déjà au mois de juin, il y avait eu un travail engagé, notamment un travail d'information auprès des familles pour rappeler le cadre laïque de l'école et ce qu'il impliquait, notamment en matière de signes ostensibles. O pedido para suspender a lei foi apresentado pela Associação à Ação dos Direitos dos Muçulmanos. O Conselho de Estado tem entre 48 horas e um mês para se pronunciar. O antigo líder do grupo de extrema-direita Proud Boys foi condenado a 22 anos de prisão por ter participado na invasão do Capitólio. Os procuradores norte-americanos dizem que Enrique Tarrio não se encontrava em Washington a 6 de janeiro de 2020, mas que ajudou a partir de Baltimore a planear o ataque. A sentença, lida esta terça-feira por um juiz federal dos Estados Unidos, é a mais longa até agora atribuída a participantes na invasão do Capitólio, uma operação organizada por apoiantes de Donald Trump após a derrota do ex-presidente contra Joe Biden.